pastora Regina está trabalhando, alguns irmãos estão aproveitando o feriado, estão viajando, amém? Mas o Senhor Deus está presente aqui na nossa vida. Deus abençoe nosso irmão Irã, hoje veio cooperar a Deus conosco, amém? Está com saudade de você, o Iraninho, nossa irmã Priscila, e o nosso irmão que veio lá de Cataguás também, nosso irmão Rafael, né? Aleluia, cultuar a Deus conosco. Ele vê os vídeos no Instagram e hoje ele sentiu de Deus de estar aqui cultuando conosco. Aleluia, tenho certeza que a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 14. Eu leio o versículo, a igreja lê o próximo, amém? Fala sobre a carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escrevo: assim declaro o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E por esse motivo, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como dizes, vivo sou, estou enriquecido, e de nada me falta, mas faz desgraçado, miserável, enquanto quiser viúvo. Eu repreendo e corrijo todos quando amo. Se pois diligente e arrependeste. É o 18, eu pulei para o 19. Vai no 18 aí, irmão. Vou 19 agora. Eu repreendo e corrijo todo quando amo. Se pois diligente e arrependestes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Coloque a sua Bíblia sobre o teu assento. Pegue na mão desse irmão mais bonito que está do seu lado. Aleluia, vamos orar juntamente com ele nessa noite. Feche teus olhos com fé, curve a sua cabeça. Aleluia, louvado seja Deus. Amantíssimo Deus e maravilhoso Pai, nós damos graça porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Deus, fala conosco através da tua poderosa palavra. Revela, meu Pai, o oculto e o escondido. Em nome de Jesus, ó Pai, nós neutralizamos toda e qualquer ação de Satanás. Espírito da verdade, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu peço a Ti nessa noite. O Senhor tem liberdade para curar, tem liberdade para batizar com o Espírito Santo, tem liberdade, meu Pai, para fazer o que o Senhor quiser na casa, porque o ambiente, meu Pai, é do Senhor. E eu peço a Ti nesta noite, ó Pai, toma este ambiente nas mãos do Senhor. Espírito da verdade, quebra e neutraliza qualquer investida do inferno e fala conosco em o nome de Jesus. E a igreja tome o seu assento dando glória a Deus. Aleluia. Conhecemos esse texto que fala sobre a carta à igreja de Laodiceia. Deus vai tomar o profeta João e ele vai escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor. E cada uma das 7 igrejas ele aponta uma qualidade, mas também ele aponta o seu defeito, o seu erro. Umas oravam, buscavam, lutavam contra os falsos profetas, mas esqueceram o primeiro amor. Então o profeta, por intermédio da visão de Deus, vem apontando os seus defeitos, mas também vem falando das suas qualidades. Mas o texto que nós lemos, a igreja de Laodiceia, ele não vai apontar a qualidade,
porque parece que ele não está vendo nenhuma qualidade nesta igreja, mas ele começa a apontar os seus defeitos, ele começa a enxergar e apontar a falha daquela igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja, se nos dias de hoje, se você quisesse congregar numa igreja rica, próspera, você procuraria a igreja na cidade de Laodiceia, porque era uma igreja próspera, era uma igreja rica, devido àquela cidade se tornar uma cidade muito rica, uma cidade que por várias vezes ela foi destruída por terremotos e foi reconstruída novamente. Os moradores dessa cidade de Laodiceia, eles vão sofrer um terrível terremoto. A cidade vai ser destruída, só que eles não vão olhar para os cofres públicos de Roma. Eles, com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, vão reconstruir a cidade. Eles vão olhar para eles, vão olhar para si e vão dizer: nós não precisamos dos benefícios do governo de Roma e nem recorrer aos cofres públicos. Nós mesmos aqui vamos reconstruir essa cidade. Começaram o trabalho, o presbítero Ismael, porque era povo próspero, e reconstruíram essa cidade. E esse povo, muitos deles adoravam outros deuses, ao ponto deles olhar e vão dizer: nós não precisamos adorar outras divindades, não precisamos colocar a nossa fé e confiança em deuses, porque a nossa riqueza, o nosso dinheiro, o nosso estado é suficiente para nos manter, porque reconstruímos a cidade sem ajuda de ninguém, reconstruímos a cidade com a nossa própria riqueza, com a nossa própria força. Então nós não precisamos de benefícios do homem, porque nós temos a nossa própria força. Esse era o povo dessa cidade, ao ponto deles olhar e dizer: somos ricos e de nada temos falta, de nada nós temos falta. Por quê? Porque nós somos ricos. Só que a igreja de Jesus Cristo era plantado também na cidade de Laodiceia. Essa cidade era tão rica que as melhores lojas estavam localizadas dentro dessa cidade. As melhores alfaiarias estavam localizadas dentro dessa cidade. Eles conseguiam comercializar a lã negra, que era uma lã riquíssima. Se você quisesse um tecido de qualidade, ia em Laodiceia. Se você quisesse, aleluia, um vestido de marca, ia nas lojas em Laodiceia. Se você quisesse, aleluia, uma calça de marca, era só descer em Laodiceia, que lá era. E lá, aleluia, o comércio eram os melhores daquela época. E eles batiam no peito e diziam: somos ricos, somos fortes, não precisamos de deuses, porque nós somos ricos e de nada temos falta. Então era esse povo desta cidade. E a igreja de Laodiceia, ela vai pegar o costume do mundo e vai implantar dentro da igreja, porque a própria igreja de Laodiceia também começava a dizer: os cristãos os crentes daquela época, Diácono Bruno começou a andar com o costume do povo de Laodiceia, e dentro da igreja também dizia: somos ricos e de nada temos falta. Eles vão pegar o costume do mundo, vai implantar dentro da igreja, mas assentado no trono, aleluia, o justo, fiel e verdadeiro está observando. Ele vai tomar a boca de João. No capítulo de número 1 de Apocalipse, você vai ver a visão de João. João lançado na ilha de Patmos para morrer lá, e quando ele está desfalecendo,
morto. Ele diz: João, não temas. E ele começa a ter visão. E conjecturando o texto, imagine Deus olhando e diz a João: escreve ao anjo da igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor. E a igreja de Laodiceia, você vai dizer: ao anjo da igreja em Laodiceia escrevo: assim declaro o amém. Fala para o teu irmão: assim declaro o amém. A palavra amém significa concordância. A palavra amém significa eu creio. A palavra amém é um ponto final. Quando você termina de orar, você diz amém. Quando você termina de fazer seu devocional, você diz amém. Então, quando ele disse: fala para o anjo da igreja, não fala para os ministros de louvor, porque quando Deus quer falar com a igreja, ele primeiramente fala com a liderança, para depois a liderança transmitir para a igreja. Aleluia. Não passa no músico, não. Passa na portaria também não. Vai ao anjo da igreja e fala: assim diz o amém. Eu vou dar um ponto final nessa história, já que quando termina alguma coisa de orar e fala amém, fala para eles que o amém chegou na casa. E se ele colocar um amém na nossa vida, é momento de nós revermos a nossa vida, porque alguma advertência de Deus está chegando para nossa casa. Fala com o teu irmão: o Senhor do amém está aqui. Aleluia. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, fala para eles que até agora esta igreja pode estar andando com mentira. Fala para eles que até agora eles podem estar ouvindo uma mentira ali, uma mentira aqui, mas fala para ele que o verdadeiro está chegando no ambiente. Fala para eles que o fiel também está chegando. Por quê? Porque eu sou verdadeiro e também sou fiel. Fala para o teu irmão: o fiel chegou na tua vida. Não, fala mais forte: o fiel chegou na tua vida. E se ele te prometeu a vitória, vai acontecer. Se ele te prometeu que você vai chegar lá, porque ele é fiel para cumprir, aleluia, todas as promessas de Deus. Todas as promessas. A igreja pegava costume e implantou dentro da igreja, e ainda dizia: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Já conquistamos muita riqueza e agora não precisamos de mais nada. O problema não é ser próspero, o problema não é ser rico, o problema é quando enriquecemos, aonde vai estar localizado o nosso coração. O problema não é você ser próspero, o problema é o que fazer depois da provisão. Aleluia. Contudo, não reconhece que és miserável, nu, pobre, cego. Por que o Senhor está dizendo isso? Como eu já disse, que as melhores roupas estavam lá. Eles estão dizendo: vocês estão ricos financeiramente, mas pobre espiritual. Tem prata, tem ouro, mas não tem mais a presença. Tem prata, tem ouro, tem bronze, tem as melhores casas, as melhores roupas, mas não tem o principal. E se não tem Jesus, vocês são miseráveis, pobres e nu. Tem vestes caras, mas não tem o essencial, que é a presença. Fala para o teu irmão: hoje é noite da presença chegar. Digno de compaixão, pobre, cego e nu. Fala para o teu irmão: pobre, cego e nu. Era ricos, mas era pobre. Quando Deus olhava para a igreja de Laodiceia, está dizendo: tem os melhores bancos, aleluia, tem os melhores, nos dias de hoje, tem os melhores microfones, mas não tem a minha presença. Se não tem a minha presença, não tem nada.
pobre. A cidade de Laodiceia, eles criaram um colírios para os olhos. Se alguém tivesse com problema de catarata, em Laodiceia tinha colírio. Se a vista estava embaçada, em Laodiceia tinha colírio. Eles cuidavam da visão física, mas estava cego espiritualmente. Era Deus dizendo: aleluia, está pobre dentro da igreja e ainda está cego também. Era o povo da igreja de Laodiceia. Peraí, mas se eu tenho um problema na vista, eu vou lá porque lá tem colírio. Colírio que trata a visão física, mas não trata a visão espiritual. É Deus tratando com a igreja Leão da tribo de Judá nessa noite. É noite de nós revermos a nossa vida e entendermos que não basta estarmos na casa se o dono da casa não está conosco. Fala para o teu irmão: o dono da casa está aí. Fala: se está aí, dá glória a Deus. Porque nós não adianta ganhar o mundo inteiro e naquele último dia ele disse: apartai-vos de mim que eu não conheço. Senhor, mas eu estava na tua presença, Senhor, na tua casa. Ele dizia: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Fala para o teu irmão: tem colírio espiritual chegando nessa noite. Não, fala com fé, do pastor: tem colírio espiritual chegando nessa noite. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a ver. Então veja, Bartimeu, novamente. Eu quero trazer uma visão, não uma visão terrena, uma visão espiritual. Quem anda na visão humana, ele não consegue enxergar os planos de Deus para a sua vida. Quem só anda buscando as coisas só dessa terra é mais miserável do que todos os homens, porque a visão dele está em Laodiceia. A visão deles está plantada em coisas terrenas. Está dizendo: está rico, está enxergando, mas está pobre, mas está cego. As melhores roupas eles tinham. Aí Deus vai olhar e vai dizer: está nu. Mas não é pecado você usar roupa cara de marca não, tá, irmãos? Está com as melhores roupas, mas para Deus está nu. Por quê? Porque está a aparência que está vivo, mas está morto. A aparência que está bem, mas está morrendo. A aparência é de servo, mas não é servo. Aí quando o homem olha, está dizendo: está rico, está enxergando bem, está vestindo as melhores roupas. Mas quando Deus olha, está dizendo: está pobre, está cego e está nu. Porque quando Deus olha, Ele olha diferente para a nossa vida. A igreja de Laodiceia já tinha status, já tinha fama, mas o que eles fizeram? Trancaram a porta e deixou Deus do lado de fora. Aí depois Deus vai ter que falar: aleluia, que Ele bate e aquele que abre a porta, se Ele abre, Ele entra. Só que eles fecharam a porta e fizeram. Não precisamos totalmente de Deus, não precisamos totalmente da graça, não precisamos totalmente da presença. Estamos cultuando, mas a presença daquele que nós cultuamos não está aqui. Então aqui Deus não aponta qualidades, porque Deus não acha. Deus não acha. Deus trata os defeitos para depois Deus honrar. Aí no versículo 18 ele diz assim: portanto, ofereço-te estes conselhos: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possam cobrir a tua vergonha. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo. Quando ele está dizendo, ele está dizendo: eu quero que vocês tragam novamente a fé, eu quero que vocês tragam novamente a presença, eu quero que vocês mudem o jeito que vocês estão vivendo, aleluia, porque eu quero
passar no fogo do Espírito. Para ter uma mudança tem que passar no fogo do Espírito. Fala para o teu irmão, para ter uma mudança tem que deixar Ele lapidar você no fogo. Tem que deixar o Espírito Santo nos levar para a fornalha. Aleluia! Porque quando mais fogo o vaso recebe, mais resistente ele fica. Quando Salomão foi construir o templo, o cobre que Davi guerreou contra Hadadezer e guardou as riquezas, ele disse: Salomão, tem ouro, tem prata, tem cobre. Só que quando o cobre vai perdendo o brilho e cria uma crosta sobre os cobres, aí ele vai chamar alguém que sabe trabalhar com prata, ouro, cobre e bronze, que é o mesmo, aleluia, o bronze. Mas só que o bronze está com crosta, o que fazer? Leva para o fogo. Ele leva os escudos de Hadadezer de bronze, leva para o vale, e o que fazer? Taca fogo. Por quê? Porque o fogo queima a impureza, o fogo queima a sujeira, e quando o fogo ia queimando, aleluia, o homem vinha e raspava, e quando ele raspava, aquela crosta saía e o brilho do cobre começava a aparecer. É necessário, muitas das vezes, a luta bater na nossa porta, é Deus querendo nos levar para o fogo. Aleluia! Não para te queimar, mas para revelar o brilho que está escondido, aleluia, atrás dessas coisas que apagam. E muitas das vezes nós não entendemos porque a luta está chegando, porque a dificuldade está chegando. É porque nós estamos trazendo o mundo para a nossa vida e estamos perdendo o brilho da presença do Espírito. Aí Deus está dizendo: eu vou colocar uma luta, eu vou colocar uma prova. Para quê? Porque quando mais fogo, mais as sujeiras são queimadas. E depois que eles raspavam, tinha que polir o cobre. Aí eles vinham com o brilho e começavam a polir o cobre. Por isso que as duas colunas centrais do templo de Salomão eram de bronze. E o bronze, ele por passar algum tempo, ele começa a perder o brilho. Aí é necessário o polidor chegar e começar a polir novamente. É assim que acontece na nossa vida. Ao passar do tempo, nós vamos perdendo o brilho do Espírito Santo. Nós vamos perdendo a graça do Espírito Santo. Aí Jesus tem que enviar, aleluia, o Espírito Santo para começar a polir a nossa vida de novo. Porque quem olha para a igreja de Laodiceia está dizendo: é morna. Quem olha para a igreja de Laodiceia está dizendo: é meio a meio. Aí Deus está dizendo: é necessário ser refinado no fogo e comprar e adquirir de mim vestes brancas que representam santidade e comunhão com Deus novamente. Depois de passar pelo fogo, pelo processo, agora o vaso começa a ter comunhão com Deus novamente. Sabe o que ele estava dizendo? É necessário não trocar as vestes físicas, mas as vestes espirituais já foi embora. Lembra de Adão no Éden? Deus descia todo dia na virada da tarde para conversar com Adão. Adão estava tranquilo conversando com Deus, mas quando eles pecam, os seus olhos abrem, eles descobrem que estão nus. E quando Deus chega e procura Adão: cadê você, Adão? Adão está escondido e diz: Senhor, eu estou escondido. Por quê? Porque eu estou nu. Mas quem falou que tu está nu, Adão? Comeste da árvore que eu falei para que não comesse? E você conhece o texto. Adão, ele tinha uma roupagem da glória, era como um brilho, presbítero Ismael, que cobria o seu corpo. Mas o pecado tirou dele as vestes de santidade, e foi necessário Deus matar um cordeiro para cobrir Adão. Mas na cruz do Calvário, o sangue que purifica de todo pecado está trazendo vestes novas
que eu me aproxime mais dele. Fala para o teu irmão, Ele quer que você se aproxime dele. Não, fala bem. Ele quer que você se aproxime dele. Aleluia. Está dizendo, unge os teus olhos, para que possa enxergar claramente. Fala para o teu irmão, ungir os olhos, para que possa enxergar claramente. Ungir os olhos é você buscar discernimento daquilo que está vindo para a sua vida. Todo mundo conhece a história de Sansão. Sansão, levantado por Deus, nazireu de Deus, mas quando ele encontra Dalila, ele perde a visão espiritual da sua vida. Por quê, pastor? Porque ela perguntava, Sansão, onde está localizada a tua força? E ele dizia, se amarrares a minha 7 tranças com cordas novas, eu perderei a minha força. E quando ele dormia, e quando ele acordava, as tranças dele estavam amarradas. Ele sabia, se ele contasse o segredo, ele perderia o cabelo. E ela disse, Sansão, os filisteus vêm. Ele saía, vencia a batalha. Tu mentiu para mim, declara, Sansão, aonde está a sua força? Se pegares 2 pinos e prender as minhas tranças, eu perderei. E quando ele acordava, o seu cabelo estava preso. É mesma coisa, ele está vendo o abismo, mas está caminhando. Ele está vendo o buraco na sua frente, mas ele não tem mais a visão, porque agora ele só está tratando da visão física e está esquecendo da visão espiritual. Ele só está tratando daquilo eu quero, daquilo eu quero, daquilo eu quero. Tudo que os olhos veem eu quero, e aquilo que os olhos de Eva viu atraiu ela e se perdeu o paraíso. Fala para o teu irmão, cuidado com os teus olhos, porque os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, diz a Bíblia, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos for mal, todo o nosso corpo também será mal. Nós temos que ter o cuidado da onde nós estamos colocando os nossos olhos. Só que a igreja de Laodiceia estava com os olhos na prata, no ouro, nos vestes caras, mas não estava mais com o olhar voltado para a presença. Peraí, mas estava no culto, mas os olhos estavam em outro lugar. Por quê? Porque eles foram no mundo e trouxe o mundo para a igreja. É o que está acontecendo na geração. Essa igreja de Laodiceia, presbítero Rodrigues, é a última igreja na face da terra. É por isso que vai ter um amém. Porque quando cumprir tudo isso aqui, já está se cumprindo. O amém é um ponto final de uma oração. O amém que fala contigo está dizendo, vai chegar o dia do ponto final. Vai chegar o dia da última oração. Mas se a igreja tiver como a igreja de Laodiceia, não colocar colírio espiritual nos olhos, não voltar para a presença, vai perder o reino, vai perder a presença. Fala, só para descontrair, olha para esse irmão, falar para ele, fica tranquilo, tem algo grande chegando para a tua vida. Fala para ele, é uma palavra que vai te despertar para as coisas maiores. Porque às vezes nós estamos no culto segunda, terça, sexta e domingo, mas o corpo está aqui, mas os olhos estão lá, está longe. Sansão, quando fala, se cortares o meu cabelo, eu perderei a minha força. Só que a força de Sansão não estava simplesmente no cabelo, estava na obediência ao Senhor. Quando ele desobedece, ele perde a presença. Quando ele acorda, ele não percebe que está sem cabelo. Ele diz, levantarei das outras vezes e vou vencer a batalha. Mas o Espírito do Senhor não estava mais com ele. E quando chegar o momento que nós vamos dizer, eu vou guerrear, o Espírito de Deus já não está mais na terra. O Espírito do Senhor já não está mais na nossa vida. O Espírito do Senhor já não está mais nessa causa. Porque nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos caminhando morno. Fala para o teu irmão, você está caminhando frio
Morno ou quente? Só pergunta para ele, vê quem vai falar para você. Fala, mas ainda tem tempo de esquentar, hein? Aleluia, vamos para o texto. Sansão, ele perde a visão espiritual, porque ele sabia, vou contar a verdade, mas vou perder o cabelo. Perdeu a visão. E a primeira coisa que eles fizeram lá no texto, furaram os 2 olhos de Sansão. Porque quando a igreja começa a perder a visão espiritual, o diabo começa a arrancar tudo que é da vida dele. Ele enxerga só luta, ele enxerga só problema na igreja, ele começa a enxergar problema em todo lugar, mas não enxerga que já perdeu a visão. Ele não enxerga que o problema não é o ambiente, o problema é a visão. Porque às vezes você está num ambiente favorável, mas você está com uma visão errada no ambiente que Deus te plantou. Sansão, ele perde. O que vai acontecer? Não enxerga mais. Morre cego. Venceu a batalha, mas morreu cego. A igreja de Laodiceia está a mesma coisa. Está enxergando, mas está cega espiritualmente. Só que Deus começa a dizer: vocês não é frio e nem quente. Antes, melhor ser frio e é melhor ser quente do que morro. Porque já estou a ponto de vomitar-vos da boca. Está dizendo, é melhor ser frio do que morno. É melhor ser quente do que morno. Não é que ele está dizendo que você tem que ser frio dentro da igreja. Não, não. Porque quem é frio, dá tempo de se arrepender e buscar ser quente. Por quê? Porque a água que vinha, Laodiceia não tinha fontes próprias de água. A água de Laodiceia vinha de fora, de outras cidades. Herápolis. Eles encanavam a água e levavam para dentro da cidade. Tinha um tanque dentro da cidade. Só que quando a água chegava dentro da cidade, ela chegava morna. A água fria serve para refrescar. A água quente era como um remédio medicinal. É algo que dá para poder curar. Você pegar aí uma bolsa de água quente e colocar, vai aliviar. Então a água fria serve para refrescar. A água quente serve como remédio medicinal. E a água morna serve para nada. Sabe o que Deus está dizendo? É melhor ser frio, que ainda tem tempo. É melhor ser quente, porque morno é inútil. Quem tomava água, os viajantes, os turistas, que tomavam água no tanque dentro da cidade de Laodiceia, eles sentiam náuseas, sentiam vômito. Porque a água que eles tomavam causava vômito, náuseas, passavam mal. Por quê? É porque é uma água que não servia para nada. O próprio corpo já avisava que aquilo que foi ingerido não serve para ficar, aleluia, no seu corpo, tem que expulsar dali. Fala para o teu irmão que está do seu lado, tem coisas que você vai ter que expulsar da sua vida. Não, fala para ele, tem coisa que você vai ter que expulsar do teu caminho, expulsar da sua vida, para receber o mais de Deus. O frio, é melhor ser frio, porque o frio, a água fria, representa arrependimento. Eu posso me arrepender. Representa um novo convertido que ainda vem para a igreja, mas está frio. Representa, dá tempo de eu começar a buscar ser quente. E o quente é aquele que já está fervoroso na presença de Deus. Vem a luta, vem a dificuldade, passa a prova, sofre ataque, mas ele sabe que vai vencer, porque ele está quente, fervoroso na graça do Espírito. Mas o morno, pastor, o morno está indeciso. Está dizendo, vomitar-te-ei da minha boca, já estou a ponto. Morno significa rejeição. É Deus dizendo, eu já estou a ponto de rejeitar essa igreja.
eu já estou a ponto de rejeitar essa igreja, mas eu vou dar uma oportunidade. E a oportunidade que eu vou dar é para vocês sair do estágio de morno e já ir logo para o quente. Porque o morno não vai servir. Aleluia. Fala, irmão, o morno é indeciso. O morno é assim. Ele está vendo frio, está vendo quente, mas ele quer ficar morno. Por que ele quer ficar morno? O morno, ele pode descer no frio, pode pular um pouquinho no quente. O morno, ele pode estar um pouquinho na igreja e um pouquinho no mundo. Porque o morno é assim, ele divide entre a igreja e entre o mundo. Hoje ele é um pouquinho do mundo, amanhã ele é um pouquinho da igreja. É morno. Está no ambiente certo, mas sentado na direção errada. Lembra de Eude? Quando Paulo está pregando e ele sai, ele foi sentar na janela. Paulo está pregando, Paulo estende a pregação, ele está sentado na janela, só que na janela ele vai dormir. Ele está no ambiente certo, mas sentado no lugar errado. O ambiente é o ambiente certo, é um ambiente de culto, é um ambiente de adoração, mas ele sentou de forma errada no culto. Porque a janela, ele tem visão tanto quem está lá fora e quem está dentro. Quem está sentado na janela está dividido, porque a janela, ela traz divisão de lá de fora e daqui de dentro. Da janela eu consigo observar fora e consigo observar dentro. Quem está sentado, quem é morno, gosta de janela, porque um momento ele está lá fora e outro momento está dentro. Não é essa mensagem que você queria ouvir, mas é que Deus me deu antes de chegar nesse culto aqui. Porque é noite de nós levantar a nossa cabeça e entender que tem um Deus todo-poderoso que quer te envolver numa graça, quer te envolver numa presença. Glória a Deus. Ele está sentado na janela e diz a Bíblia que ele dorme. Será que o culto estava chato? Ninguém estava dando glória, irmãozinho, hoje? Aleluia. Será que todo mundo estava cansado? Que ele dormiu? Porque ele estava morno. Ele não sabia se olhava para dentro ou se olhava para fora. Ele não sabia se participava dentro ou se participava do que estava acontecendo lá fora. Aí porque muito, eu vou dizer algo profético aqui, algo de Deus. Porque tem muita gente dentro da igreja que acha que Deus já não é mais suficiente para ele. Aí ele prefere achar atrativo lá fora, mas o atrativo de fora te afasta da presença e te leva para o inferno, mas o atrativo de dentro te leva para a graça, te leva para o céu, te leva para a Nova Jerusalém. E tem muita família induzindo os seus filhos ao atrativo de fora do que a presença de dentro. A presença de dentro. Fala o teu irmão que está do seu lado, onde você está sentado no culto? Fala, no culto espiritual, né, na cadeira, fala, na janela, aleluia, ou na primeira fileira. Eu não sei o que fez o rapaz. Será que não tinha espaço para ele sentar? Eu sei que quando o Paulo chegava, a igreja enchia, né? Mas logo na janela é porque é morno. Morno fica em cima do muro. É por isso que Deus aceita frio, quente, mas não aceita morno. Deus aceitou frio, porque dá tempo ainda de se converter. Aceitou quente, mas rejeitou morno. Eu não posso estar na igreja morno. Eu não posso estar na igreja conformado e não orar mais, e não buscar mais, e jejuar mais, e me entregar mais. O problema não é a igreja, o problema é o morno que eu já estou. Porque a igreja, se você orar, o céu vai descer em você. Pastor, a igreja não ora mais, mas se você ora, você vai ser a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Lembra de Josafá e Jorão? Que eles foram guerrear contra os inimigos e perguntaram: acabou a água? Tem algum profeta aqui para que possamos consultar? Disse Josafá: tem algum profeta? Aí disse: tem Eliseu.
Elias. Aí então, vamos com ele, porque com ele está a palavra do Senhor. Tinha uma multidão, mas não tinha profeta. A igreja de Jorão, de Josafá, estava lotada, mas lá encontrou uma casa. E quando o profeta saiu, diz assim: se não fosse a presença de Josafá, nem na tua casa eu ia olhar, rei de Israel. Mas por causa da presença de Josafá, eu vou consultar o Senhor. Traz-me um tangedor aí, ou traz um tocador de harpa aí, porque quando ele começar a tocar, o Espírito do Senhor vai descer sobre mim. Vai descer sobre Jorão, não. Vai descer sobre o exército de Jorão também, não. Vai descer sobre Josafá, não. Vai descer sobre um que tem intimidade com Deus. Aleluia. Não importa se na tua casa é só você que ora, não importa se na tua casa é só você que busca. Se o Espírito vai descer, ele vai descer em quem ora. Ele vai procurar quem tem visão. Ele vai procurar quem tem comunhão com ele. Aleluia. Não importa que é só você que ora na igreja, que quando Deus quer derramar alguma coisa, aleluia, ele vai olhar para você e vai dizer: achei um que tem acesso ao céu. Se tem acesso ao céu, o céu tem acesso a ele também. Mas por quê? Ele anda no carro zero, mas tem comunhão com o céu. Ele anda de roupa nova, mas tem comunhão com o céu. Ele tem prata, tem ouro, mas tem acesso ao céu. Por quê? Porque Abraão era rico e teve acesso ao céu. Já era rico e teve. O problema não é a tua conquista, é o acesso aonde você tem. Porque tem gente, Laodiceia só tinha acesso à terra, mas não tinha mais acesso ao céu. É noite da igreja parar de acessar sua terra. É noite da igreja parar de acessar sua terra. Porque se você acessar sua terra, você só vai viver nas coisas da terra. Mas se você começar a acessar o céu vai trazer as coisas do céu para a tua vida. Glória a Deus. Por que na igreja não tem milagre mais? Porque a igreja só está acessando a terra. Porque a igreja só está acessando a terra e está esquecendo de acessar o céu. Fala para o teu irmão, aleluia, começa a acessar o céu aí. Aleluia, não, fala para ele: para de acessar um pouquinho esse Facebook, esse WhatsApp, esse Instagram, esse TikTok, e começa a acessar na graça, começa a acessar no Espírito, para viver o que ninguém conseguiu viver. Aleluia. Joga na fornalha de fogo ardente. Pode jogar, o rei, porque o Deus que nós servimos nos livrará das tuas mãos. Mas se ele não livrar, continuaremos fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, mas acessou o céu. Jogaram na fornalha, as chamas queimaram. Não, diz a Bíblia que nem a roupa deles queimaram, nem cheiro de fumaça o cabelo não tinha. Por quê? Porque quando jogaram na fornalha, o céu já estava presente para guardar. Crente que acessa ao céu, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Vai vir luta, vai vir beleza, mas eu tenho acesso ao céu. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja já tinha perdido o acesso do céu. E Jesus estava lá na porta, presbítero. Eis que estou à porta e lá. Se ouvires a minha voz, não é se ouvir os toques da campainha, não é se ouvir alguém gritando, se ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E abrir a porta, eu entrarei novamente. Cearei com ele e ele com. E colocarei assentado entre num trono, como eu me assentei no trono, junto com meu Pai, tem um trono para você também. Mas a primeira coisa é ouvir a voz do Senhor. Porque nós ouvimos tantas vozes, mas não ouvimos a voz do Senhor. Você ouve mais a voz do amigo do que a voz do Senhor. Você ouve mais a voz do vizinho do que a voz do Senhor. E quando você ouve tantas vozes e esquece da voz do Senhor, ele só fica em silêncio, esperando você chamar por ele. Nós vamos finalizar aqui agora. Fala para o teu irmão: morno na nossa vida, nunca mais. Fala para o teu irmão: eu não quero ser frio,
e muito menos morno. Fala, eu quero ser quente na presença do Senhor. Aleluia. O morno ainda fala, o morno, na hora da batalha, ele não sabe para que lado guerrear. Não sabe. Ele fica perdido. Está na casa de Deus, mas perdido. O jovem na janela dormiu, caiu e morreu. Foi necessário Paulo descer, orar e ressuscitar o menino de novo e trazer ele para dentro. Agora ele não senta mais na janela, porque ele entendeu: se eu sair na janela, eu morro. Olha, se alguém sentar naquela janela ali, se ele cair do lado de dentro, vai sentir uma dorzinha na perna, mas não morre. Senta nessa janela e cai lá fora, fica paralítico, a cabeça fica rachada, perde até a vida, porque lá fora mata, aqui dentro cura. Eita glória! Só irmão que tomou posse. Lá fora mata, mas aqui dentro cura. Aleluia, o mundo mata, mas Deus cura. Estou sentindo uma graça dele aqui. La parandoria baroendeosa. Charamonte avastergue odeonchovacia. Ele está passeando aqui nessa noite. Ele fala ao meu ouvido aqui nessa noite. Fala para a minha igreja que o tempo de ser morto está acabando hoje. É tempo de reviver de novo. É tempo de você levantar essa cabeça e mostrar para Satanás: Satanás, pode vir quente que eu estou pegando fogo. Glória a Deus! Eu encerro, 5 minutos eu encerro, porque o presbítero Ismael vai orar com você. O rei da Síria cercou a cidade. O rei Ezequias fortificou as muralhas, tampou as brechas, tampou as fontes de água do lado de fora da cidade. Aleluia, fortificou o exército, mas o exército da Síria era maior. O exército da Síria cercou a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Eles ficavam 2, 3, 4, 5, 10 anos ao redor da cidade para enfraquecer quem estava dentro. Se saísse, morria. Diz a Bíblia que ele escreve uma carta e manda para o rei de Israel, Ezequias. E o capitão de Ezequias disse: não leia a carta em hebraico, leia em aramaico, para que o povo não possa entender e não ficar com medo. Diz a Bíblia que ele pegou a carta e ele viu que tinha homens em cima do muro. Ele percebeu: quem está em cima do muro está indeciso, quem está em cima do muro está morto. Se nós lermos a carta de afronta, ele não vai saber para que lado ele vai lutar. Assim diz o rei da Síria: aquele que não dobrar diante dele, ele vai fazer vocês beber fezes, comer fezes misturado com urina, se não dobrar a potência da Síria. Não deixa que Ezequias vos engane em confiando no seu Deus. Por quê? Porque ele percebe. Senaqueribe representa Satanás. Israel, o reino de Ezequias, representa a igreja. Ele percebeu que dentro da igreja tinha crentes em cima do muro. Ele fala: é fácil derrubar quem está em cima do muro. É fácil jogar quem está em cima do muro contra a liderança da igreja. Isso aqui é algo que às vezes você não vê ninguém pregar. Mas por que ele lê isso? Porque ele queria jogar o povo que estava em cima do muro contra a liderança do rei Ezequias. Já que ele não conseguiu com Ezequias, ele foi no povo. Já que o diabo não consegue com a liderança, ele vai no povo. Ele quer enfraquecer um membro para entristecer o pastor. Ele quer fazer um membro desviar, porque sabe, quando alguém desvia, te entristece. Já que ele não pode parar a liderança, ele começa a parar o membro, porque ele vê aquele membro está morto. E se ele está morto, se ele coloca aquele outro frio, aquele lá vai passar a ser morno também, porque o frio ainda dá tempo de se converter ainda. Se coloque de pé, porque não dá tempo para nós ir mais, que eu quero orar.
Aleluia. Só que Ezequias vai dizer, só que Ezequias ora, e quando ele ora, Deus toma a boca do profeta Isaías e diz: fala para Ezequias, assim diz o Senhor, que eu vou fazer Senaqueribe voltar pelo mesmo caminho que ele vem. Ele vai voltar envergonhado. Por quê? Porque eu encontrei um rei quente, não morno. E à meia-noite eu vou enviar o anjo da morte, vai descer no acampamento de Senaqueribe, vai matar todo o exército de Senaqueribe. Ele vai saber com quem que ele mexeu. Crente morno, sabe o que fala, meu irmão? Crente morno, ele não incomoda o diabo e também não agrada a Deus. O morno, ele não prejudica o inferno, ele prejudica o reino. O morno, ele não sabe para que lado ele pode lutar. Coloque a mão no teu coração, curva a sua cabeça com fé. Feche os teus olhos, vem cá, presbítero Ismael, você vai orar a Deus. Mas feche os teus olhos, eu libero essa palavra para você. Esse texto, essa palavra que o céu gritou no meu coração. Aleluia, pastor, eu não quero pastor morno, eu quero pastor quente. Eu não quero uma igreja morna, eu quero uma igreja pegando fogo. Uma igreja que está na luta, mas está com o joelho dobrado orando. Uma igreja que está passando no vale, mas ele sai de casa a pé, mas vem para o culto adorando, dando glória a Deus e aleluia. É isso que Deus está procurando nos dias de hoje. Deus não está procurando crente Nutella. Deus está procurando crente que ele resiste mocotó de Jeová. O diabo levanta, mas levanta para cair. Porque o morno não tem compromisso, mas o quente tem. O morno faz o que quer, mas por isso que ele diz: eu já estou a ponto de rejeitar essa igreja. Essa igreja vai ser rejeitada, mas ainda tem uma chance. Se ela se converter, tem chance ainda. Aleluia. Você tem que incomodar o inferno. Crente que não incomoda o inferno, alguma coisa está de errado. O crente tem que ser perseguido mesmo. Crente que não é perseguido, alguma coisa está errada. Pastor, estou sendo perseguido na minha área espiritual. Opa, alguma coisa é sinal que você está incomodando o inferno. Pastor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Opa, maravilha, é sinal que os demônios já estão furiosos contra a tua vida naquele lugar. Aleluia. Pastor, até no bairro que eu moro parece que tem uma perseguição. Glória a Deus e aleluia. É sinal que os demônios já estão perdendo a força e você está incomodando o reino das trevas. É noite de você levantar essa cabeça, parar de chorar, parar de reclamar e entender que você está na igreja não para culpar, esquentar essa cadeira, mas para provocar o milagre e provocar o reino do céu. Aleluia. Vou passar para o presbítero agora, mas eu vou liberar para você. A partir de hoje, evangelize no seu bairro, fala de Jesus para alguém, porque Deus está contando com você. Tem alguém que está olhando quando você sai de casa. Ele vai olhar quando você volta. Ele vai ver, vamos ver se está morno. Saiu morno, mas quando voltar, Diácono Bruno vai estar, onde tirar os pés vai ter fogo. Crente quando ora, irmão, neutraliza as potestades satânicas do inferno. Pode fazer qualquer obra para a tua vida. O diabo pode receber qualquer tipo de oferenda. Quando um crente quente abre a boca, o céu bloqueia ele. E as entidades não podem descer, não podem manifestar, porque tem um crente labareda que quando abre a boca, o céu fala: eu paraliso a morte na casa dela, eu paraliso o vício na casa dele. Eu profetizo nesse bairro, eu profetizo nessa cidade, que nesse domingo os demônios estão sendo paralisados nesta noite, paralisados nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, Deus querido, meu Deus, neste momento, Pai, meu Deus, eu oro ao Senhor aqui, meu Deus, juntamente com a igreja, Pai, juntamente, ó Pai, meu Deus, com cada um aqui nessa noite, Pai, meu Deus, nós louvamos, exaltamos o Teu nome.
nome, Pai. Meu Deus, porque, ó Pai, meu Deus, nós não queremos ser mornos, ó Pai. Nós não queremos ser frios, Senhor. Nós queremos, ó Pai, meu Deus, ser quente, ser fervoroso, ó Pai, meu Deus. Ser tocado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Meu Deus, neste momento, meu Deus, já começa a envolver cada um, ó Pai, da Tua presença, meu Deus, do céu, ó Senhor. Meu Deus, começa a envolver, ó Pai, meu Deus, do Teu Espírito Santo, cada vida aqui, ó Pai. Meu Deus, neste momento, ó Pai, meu Deus, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, meu Deus, já está garantindo, ó Pai, meu Deus, a vitória do Teu povo, Senhor. Meu Deus, o inimigo, ó Pai, meu Deus, luta, ó Pai, meu Deus, e investe a todo tempo, ó Pai, para nos parar, Senhor, para, ó Pai, meu Deus, nos fazer fraquejar, ó Pai, para nos fazer, ó Pai, meu Deus, perder o propósito, Senhor. Mas o Senhor, nessa noite, ó Pai, já começa a renovar, ó Pai, meu Deus, o propósito, ó Pai, da Tua igreja nessa noite, Senhor. Alaia suíte nem que alaia manacanaramanaia. Senhor, meu Deus, o Senhor já está neste lugar. Começa a glorificar o nome dEle, começa a exaltar o nome dEle, porque já Ele está neste lugar. E o Senhor fala ao meu coração aqui para a amada igreja: é só você voltar a orar, tem que parar de ser morno, é só você voltar a buscar, porque a tua oração tem que chegar, tem que atravessar o primeiro céu, tem que atravessar o segundo céu e atingir lá no terceiro céu, para o Senhor enviar de lá aquela resposta que você tem buscado. É interessante que o Senhor fala ao meu coração aqui, que o Senhor estava prestes a entregar algo para vidas aqui nessa noite, só que no momento que do Senhor fazer, entregar, a pessoa parou o propósito de orar, parou o propósito de buscar, começou a ficar morno no meio do propósito. No meio do propósito é momento de ficar morno, não. No meio do propósito é você ficar mais quente do que é ainda. É no meio do propósito que nós temos que continuar. É no meio do propósito que nós temos que continuar. Porque o Senhor, Ele só faz para aquele que vai até o fim, para aquele que não desiste, para aquele que não deixa as situações o parar, aquele que não deixa a dificuldade parar ele. Aquele que tomou posse nessa noite já glorifica o Senhor e exalta o nome dEle, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus por um minutinho ainda de pé. Abra a palma das suas mãos, fazer um ato profético aqui nessa noite. O Espírito do Senhor está entregando algo grande aqui, aleluia, para crente que acredita. O Senhor nessa noite está mudando cenários aqui. O Espírito do Senhor está pairando sobre este ambiente. O Espírito do Senhor está vindo como labaredas aqui neste lugar. Deus, Ele colocou aqui as terras de fácia. Está entendendo, Jesus? Oh, glória a Deus. Ele vai mudar cenários aqui nessa noite. Ele vai colocar algo na palma das tuas mãos aqui nessa noite. A tua chegada aqui não é para você voltar da mesma forma. A tua chegada aqui é para você voltar para a tua casa transbordante de uma graça do Deus Todo-Poderoso. É noite do céu manifestar a glória sobre você. Eu vejo labaredas descendo sobre mão de crente aqui nessa noite. Nós vamos contar de 1 a 3 no 3, tu vai fechar esta mão e dar um brado de glória para Jesus de Nazaré e mostrar para o diabo: morno não, é labareda de fogo. Terra e odiar Samoendai que faroen terras. Terra de ondai que fala de onda. Tem onde amaroen terras se andará. Se vocês pudessem contemplar como Deus está guerreando aqui. Se vocês pudessem contemplar, Deus abre os olhos espirituais dessa igreja, para que eles possam começar a enxergar o sobrenatural agora, para eles começarem a enxergar que estamos num campo de batalha, Senhor, e os vencedores
segurar a brasa do altar de Deus aqui. Em nome de Jesus E2, Espírito do Senhor, eu quero profetizar nessa noite, ó Pai, que os demônios têm que entender que nessa igreja só tem crente, meu Pai, na vareta do altar. O diabo tem que entender, meu Pai, que tem jovem, tem adolescente, tem homens, tem mulheres, ó Pai, que é labareda da tua presença. Em nome de Jesus E2,5, Senhor, abre o céu neste exato momento, meu Pai. E eu peço a Ti nessa noite, se for para renovar, renova. Se for para levantar, levanta. Se for para curar, cura. Se for para batizar, batiza. Mas alguma coisa, Senhor, o Senhor já está operando aqui neste lugar. Um minuto para você começar a falar com Ele aí. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz. Você já ouviu a voz dele, que é a palavra, nessa noite? Você já ouviu a palavra, que é a voz dele, nessa noite? Abre a porta da tua vida. Abre a porta do teu coração. Aleluia, pastor. Eu já sou crente, mas parece que nada está dando certo. Abre a porta. Deixa ele sentar no centro da vontade dele. Porque quando ele começar a operar, em nome de Jesus E2,5, repete comigo: Deus, eu creio nessa noite que o Senhor está na casa. E a partir de hoje, eu não quero ser morno, nem frio, eu quero ser quente. Senhor, eu peço a Ti nessa noite, a porta já está aberta. O Senhor tem acesso à casa, Senhor. O Senhor tem acesso à minha vida. E se Deus tem acesso à tua vida, e se você tem acesso ao céu nessa noite, uramacando, derianda, labaia, desceu um varão aqui nessa noite. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor te conduziu nesse lugar. Eu vejo o Senhor guerreando ao teu favor nessa noite. E se tu crê, Deus vai mover de algo extraordinário, e a tua vida não será mais a mesma. Eis que o Senhor guerreia ao teu favor nessa noite. Ele abre portas que estão fechadas, só para você passar, diz o Senhor, para você saber que é o Senhor que fala contigo. Tu, quando retornar nesse lugar, é para contar o testemunho da porta que eu abri na tua casa, na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Espírito do Senhor, em nome de Jesus,